retomando o nosso trabalho a respeito da lei de licitações, já afirmamos que o trato de licitações, a normatização depende, primeiro, de uma legislação da União, que trata de normas gerais, e os estados, municípios e o Distrito Federal também poderão legislar, desde que a respeito de matéria específica. No bloco anterior, nós finalizamos tratando do contrato, do conceito do contrato. Olhando para a Lei 8.666, podemos ser induzidos a um equívoco e afirmar que a lei só se aplica a contratos administrativos. É óbvio que essa lei vai ser aplicada aos contratos onde a administração figura como uma das partes. Mas não são todos os contratos em que ela, a administração, figura como parte, que é contrato administrativo. Fizemos a distinção entre contrato administrativo ou contrato público e o contrato semipúblico, também conhecido como contrato da administração. Portanto, a Lei 8.666, ela se aplica a todo e qualquer tipo de contrato realizado pela administração pública, seja contrato público, seja contrato semipúblico. Mas qual é o objetivo, ou quais são os objetivos da lei de licitações? É isso que nos interessa agora, é determinarmos os objetivos da lei de licitações. De acordo com a lei, podemos dizer que os objetivos são, inicialmente, dar oportunidade a todos, portanto, a realização do princípio da isonomia, e é isso que nós vamos anotar aqui. A Lei 8.666, de 93, ela traz os objetivos da licitação. Tínhamos na lei inicialmente 2 objetivos, agora nós temos um outro. Ela expressamente previa que o objetivo da licitação era dar oportunidade a todos, dar oportunidade a todos de contratar com a administração. Hora que prevê esse objetivo maior, que é dar oportunidade a todos, estamos diante aqui do princípio da isonomia, princípio da igualdade, princípio da isonomia, ou princípio da igualdade. E nós sabemos que a impessoalidade, ela trata da isonomia também. Mas não é só esse objetivo, dar oportunidade a todos. O objetivo outro é, dando oportunidade a todos, obter a melhor proposta para a administração. Obtenção da melhor proposta. Além disso, e agora o terceiro objetivo, que decorre de uma lei editada em 2010, é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Esse objetivo, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, irá repercutir nos critérios de desempate. Tá bem? Então, quando houver o empate no procedimento licitatório, é evidente que, levando em conta o objetivo, que é dar desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento sustentável, dar-se-á preferência à empresa que produz no Brasil, à empresa brasileira. Então, nós teremos aí critério de desempate diferenciado. Então, quais os objetivos da lei? Dar oportunidade a todos, obtenção da melhor proposta e o desenvolvimento nacional sustentável. Esses são os objetivos que estão expressos na lei. Então, aqui eu tenho os objetivos expressos na lei. Então, dar oportunidade a todos, obter a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Vamos falar um pouco a respeito dos princípios aplicáveis à licitação. Vem até aqui, por favor. Quando eu olho para a Lei 8.666, ali nós vamos encontrar vários princípios, princípios que já conhecemos e outros princípios que são peculiares à licitação. É evidente que dentro da lei de licitações nós vamos encontrar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a isonomia,
a probidade. Mas eu tenho outras coisas ali dentro que são peculiares à licitação. Os princípios nós já conhecemos, já estudamos sobre os princípios. O que nos interessa aqui é dispensar atenção a alguns princípios específicos aplicáveis à licitação. O primeiro princípio que nos interessa, como um princípio específico, é esse daqui. O princípio da vinculação. Princípio da vinculação ao instrumento de convocação. De convocação. Então, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então, princípio de vinculação ao instrumento de convocação. Primeiro nos interessa aqui estabelecermos quais são, de acordo com a Lei 8.666, os instrumentos de convocação. O instrumento de convocação que eu tenho aqui na nossa lei será o edital e a carta convite. Carta convite. Esses são os instrumentos de convocação. Então, terei o edital e a carta convite. Então, podemos dizer que o procedimento licitatório está vinculado ao edital ou à carta convite, que são os instrumentos de convocação. Mas o que isso significa dizer? Preste atenção, por favor. Quando eu abro um processo licitatório, quando eu publico um edital, eu o faço levando em conta um contrato futuro que eu quero realizar. Tá? Então, eu tenho um contrato que eu quero realizar e para a realização desse contrato, eu abro o processo licitatório. A pergunta que surge é, o edital estabelece regras para a escolha do vencedor? Sim. Durante o caminhar, serão apresentadas as propostas e depois de tudo isso, eu venho lá e adjudico o contrato. O que quer dizer? Entrego o objeto do contrato ao vencedor. Isso não é contratar, é simplesmente declarar que o objeto do contrato está entregue a essa empresa. Isso não é contrato ainda. Na hora que eu faço a adjudicação, eu devo adjudicar o objeto do contrato à empresa que apresentou a melhor proposta, levando em conta o edital. Então, não pode haver aqui uma assimetria entre a adjudicação e o edital. Então, o que eu tenho no edital tem que estar retratado onde? Na adjudicação. Tá certo? Adjudiquei, falei, olha, a empresa tal é a que vai realizar o contrato, caso o contrato venha a ser feito. Posteriormente a isso, eu vou fazer o contrato. Elaboro o contrato. Os termos do contrato têm que retratar o que nós tínhamos no edital? Sim, de novo, vinculação ao instrumento de convocação. Então, tudo que é feito dentro desse procedimento está vinculado ao instrumento de convocação. Então, observe. Se eu pego uma licitação na modalidade concorrência que é a mais ampla, nós vamos ter o edital. Então, vou botar aqui o edital. Teremos, dentro dessa licitação, uma fase de habilitação. Teremos as propostas. Apresentadas. O julgamento das propostas, aí vamos anotar aqui assim, né? Teremos as propostas apresentadas, teremos o julgamento, depois do julgamento, nós vamos ter a homologação, e, finalmente, nós teremos a adjudicação.
adjudicação. Então mantenha no quadro. Pode abrir o quadro todo aqui, por favor? Mantenha ali para anotação, por gentileza. Nós vamos melhorar aquilo ali, tá? Tá um horror, nós vamos melhorar. Pode manter lá para anotação, tá bom? A primeira parte que nós vimos é o edital. Depois do edital, teremos a fase de habilitação. Pode trazer aqui, por gentileza. Após a habilitação, nós teremos as propostas apresentadas. As propostas serão objeto de julgamento. Posteriormente a isso, nós teremos a homologação. E, finalmente, a adjudicação. Então, essas são as fases que nos interessam dentro da licitação modalidade concorrência. Então, eu tenho edital, habilitação, julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Tá. Vamos olhar os atos mais importantes que nos interessam aqui. Primeiro, o edital. Depois, o julgamento. E, finalmente, lá na frente, o contrato. Então, eu terei aqui o edital, o julgamento, e lá na frente, eu vou ter o contrato. Pergunta que surge primeiro. O contrato faz parte do procedimento licitatório? Não, ele está fora. Olha o procedimento que eu tenho aqui, todo ele. O contrato está aqui? Não está. O contrato está fora. Na verdade, eu dei uma abreviada aqui, tá bem? Tá, dei uma abreviada, senão não ia caber no nosso quadro. Então, eu tenho o edital. Pensemos que o edital seja aberto para fazer um contrato X. Vou julgar a proposta e é óbvio que eu vou declarar vencedor aquele que me apresentou X. E na hora de fazer o contrato, eu tenho que contratar com essa empresa o quê? X. Portanto, há uma absoluta simetria entre esses instrumentos. Eu posso dizer que o julgamento e o contrato estão vinculados ao edital? Sim, isso é vinculação ao instrumento de convocação. Absoluta simetria nesses casos. Tá bem? Então, isso é vinculação ao instrumento de convocação. Mantenha no quadro, por favor. Essas fases aqui são relativas à modalidade concorrência. A modalidade concorrência. Oi. Oi? Tá. Vamos pensar que o edital seja aberto para a feitura de um contrato. Então, eu quero abrir o edital para escolher a empresa tal para fazer a obra X. Na hora que eu julgo a proposta, é óbvio que eu tenho que declarar vencedora a empresa que me apresentou a obra X. E na hora que eu vou fazer o contrato, eu tenho que contratar ela para fazer a obra X. Poderia, pergunto a você, depois de tudo feito, na hora de fazer o contrato, eu falei, vamos mudar, não vamos fazer essa obra não. Vamos fazer a obra Y. Pode fazer? Não posso, porque o contrato está vinculado a tudo que nós fizemos antes. Seria uma burla a licitação, né? Então, aqui fica estabelecido que os atos subsequentes ao edital, estão vinculados a ele. Tá certo? Isso é vinculação ao instrumento convocatório. Então, o que isso significa? Que os atos subsequentes ao edital estão vinculados a ele. Inclusive o contrato, que vem eventualmente a ser elaborado. Perfeito? Tá. Olhe qual é o tamanho,
qual é o reflexo disso tudo? Pergunto a vocês, o edital, na hora que ele é aberto, no caso da concorrência, ele deve, o edital, trazer no seu texto o extrato do contrato? No edital, tem que constar a síntese do contrato? Tem. Para estabelecer a vinculação. Então, o edital ele tem que trazer a síntese do contrato para estabelecer a vinculação. Tá certo? Tá. Então, isso é vinculação ao instrumento de convocação. Então, os atos praticados dentro do procedimento estão vinculados ao que está previsto no edital. Isso é vinculação ao instrumento de convocação. Tá bem? Seria, por exemplo, no concurso de vocês, abrir um edital exigindo-se no nível superior de escolaridade e na hora que vai nomear o sujeito, nomeia o cara que tem nível médio. Absoluta afronta ao edital. Tá bem? Então, aqui, o edital ele tem que retratar as regras, ele tem que ter as regras, serão retratadas adiante. Isso é vinculação ao instrumento de convocação. Há um outro princípio que é típico da licitação, que é o princípio do julgamento objetivo. Então, aqui eu tenho um outro princípio, que é o princípio do julgamento objetivo. Quando se fala de julgamento objetivo, o julgamento deve ser feito levando em conta critérios objetivamente definidos no instrumento de convocação. Critérios objetivamente definidos no instrumento de convocação. Tá. Pergunto a vocês, e aí eu preciso estabelecer a distinção aqui, eu só vou abrir um parênteses para que estabeleçamos essa diferença. Quais são, pergunto, os tipos de licitação? Então vamos lá, vamos juntos. Tipos de licitação, vem até aqui, por favor. Tipos de licitação. Vem até aqui, por gentileza. Ó, funciona. Pergunto, quais são? Posso dizer que será concorrência, tomada de preço, convite, leilão, pregão, concurso. Posso dizer que é isso? Não. Isso é modalidade. Tipo de licitação é outra coisa. O tipo de licitação é o critério adotado para julgamento. Observando a lei, nós vamos encontrar como tipos de licitação o menor preço. Menor preço. Ou ainda, a melhor técnica. Ou ainda, técnica e preço conjuntamente. Teremos ainda o maior lance ou oferta. E na lei que trata do pregão, obrigatoriamente, nós teremos o menor preço, que é para compras, né? Isso no pregão. Mas os tipos são, quais são os tipos de licitação? Quando fala de tipos de licitação, eu estou falando de critérios de julgamento. Critério de julgamento determina o tipo de licitação. Não posso confundir, então, tipo de licitação com modalidades de licitação. São coisas diferentes.
Tipo de licitação. Quais são? Os critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Esses são os tipos de licitação. Esses são os critérios. Agora eu pergunto a você. Se o edital prevê como critério de julgamento o menor preço, eu posso adquirir um serviço, uma obra, levando em conta a melhor técnica, desprezando o preço? Vou perguntar de novo, olha. O edital fala, eu quero um serviço, só que eu quero mais barato. É menor preço. Posso desprezar isso e adotar a melhor técnica? Não. Quando o faço, há uma afronta a quê? Esse é o problema. Há uma afronta ao julgamento objetivo. Só que preste atenção, por favor. Olha o que eu quero mostrar. Quando eu afronto o tal do julgamento objetivo, desprezando o critério determinado no edital, está havendo ao mesmo tempo afronta ao instrumento de convocação? Sim, porque o critério estará determinado onde? No edital ou na carta convite. Então o critério estará determinado no edital ou na carta convite. Então eu posso dizer que um julgamento que despreza os critérios objetivamente determinados afronta o princípio do julgamento objetivo? Sim. E também, e é óbvio, o princípio da vinculação ao instrumento de convocação. Por quê? Porque o critério está determinado no edital ou na carta convite. Tá bom? Então, quando eu julgo a licitação, julgo ela, desprezo os critérios definidos objetivamente no edital, haverá afronta ao julgamento objetivo? Sim, e também afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tá bom? E também ofensa à vinculação ao instrumento convocatório. Tá, então esses são dois princípios importantes. Esse daqui leva em conta os tipos de licitação. Então é muito importante que você saiba distinguir tipo de licitação frente às modalidades licitatórias. E já vamos antecipar isso e fazermos a comparação ali, né? Eu só quero comparar os tipos de licitação. Vou apagar uma parte aqui e vou comparar com as modalidades. Então vou apagar aqui, só para fazermos a comparação já de imediato. Modalidades de licitação. Então vamos lá. Modalidades. As modalidades, nós vamos encontrar a concorrência, a tomada de preços, o convite, teremos ainda o concurso e o leilão. Tá. Essas modalidades na Lei 8.666. E em outra lei nós vamos encontrar o pregão. Tá. Então as modalidades quais são? Concorrência, tomada de preço, concorrência, tomada de preço e convite. Teremos ainda o concurso e o leilão. E em lei separada, nós vamos encontrar o pregão. Não confundir modalidades com tipos. São coisas diferentes e normalmente a gente faz confusão, tá? E eu tenho certeza que vocês não farão mais. Certo ou errado? Certo.
Agora vem até aqui, por favor. A quem a Lei 8.666 será aplicada? Será aplicada aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, à União. Também à administração pública direta e indireta, além de outras pessoas jurídicas que se sujeitam ao dever de licitar. Então eu posso dizer que se aplica a todo mundo aí, certo ou errado? Certo. Essa lei, por se aplicar a todas as entidades políticas e também a todas as entidades administrativas, ela é uma lei nacional. Tá bom? Vamos resolver uma questão sobre o tema. Vamos lá? Sem errar, que essa é até infantil demais. Tá? Vamos à questão, por favor. A questão, por gentileza? Vamos ao material, a questão, por gentileza? Isso, obrigado. As normas gerais relativas à licitação aplicam-se, letra A, aos órgãos da administração pública direta e também à administração pública indireta. Certo, a letra A é o gabarito. As demais estão erradas. A letra B, órgãos da administração direta e empresa pública somente, está errado. Letra C, órgãos da administração direta e fundações somente, está errado. Letra D, estados, DF e municípios somente, também está errado. E a última também está errada, estados, DF, municípios e as entidades prestadoras de serviço público somente. Então o item está errado, a resposta que eu tenho é a letra A. Sem dúvida, o gabarito é a letra A. Oi. Sim, o concurso, vem até aqui, por favor. O concurso e o leilão estão na Lei 8.666. Tá? O único que vai estar fora aqui é o pregão, que está na Lei 10.520 de 2002. O pregão na Lei 10.520 de 2002. É separado, é uma outra lei, né? As demais estão previstas na Lei 8.666. Agora, voltando à questão, por gentileza, uma outra questão. Isso. Subordinam-se ao regime da Lei 8.666 os órgãos da administração direta e indireta. Certo ou errado? Certo. Excetuando-se, em todo caso, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, pois possuem personalidade de direito privado. Vem até aqui, por favor. Vem até aqui, por gentileza. Obrigado, valeu. Pergunto, a empresa pública e a sociedade de economia mista devem, em regra, fazer licitação? Sim, mesma regra que se aplica à administração. Mas eu vou melhorar a nossa pergunta, vou melhorar. A empresa pública e a sociedade de economia mista, eu posso ter um procedimento licitatório simplificado que não seja a Lei 8.666? Posso, desde que haja lei para isso. Isso é possível, já que a própria Constituição admite, quando diz a sociedade de economia mista e a empresa pública que exercem atividade econômica podem ter procedimento simplificado. Podem. Não está falando o que terá necessariamente. Se não houver esse procedimento simplificado, qual é a regra que se aplica a elas? A Lei 8.666, que são as normas gerais. Mas a questão não trata desse tema. A questão ela joga para cima. Ela fala, a Lei 8.666 se aplica à sociedade de economia mista e à empresa pública? Sim. Então vamos lá. Subordinam-se à lei, vamos à questão, por favor, ao regime da lei, os órgãos da administração direta e indireta, exceto empresa pública e sociedade de economia mista? Errado. Inclusive, empresa pública e sociedade de economia mista. Mas antes de tudo, vem até aqui. Ressalto que é possível a edição de uma lei estabelecendo procedimento específico e simplificado para eles? Sim. Pois não. Não há lei específica hoje que preveja o procedimento simplificado, portanto nós temos a aplicação da Lei 8.666 a essas pessoas. Tá bem? Então o item aí está errado, porque está falando que não se subordinam à empresa pública e à sociedade de economia mista. Voltemos ao material, por favor.
Aqui nós temos um conceito, na verdade, vem até aqui, por favor. É um conceito que nós já tínhamos visto já, esse que está na tela. Vem a lousa aqui, por gentileza. Vamos anotar aqui as modalidades licitatórias. Modalidades. Nós vamos ter, então, a concorrência. Teremos a tomada de preços. E teremos o convite. Não. Ela é em outra, não está na lei, ela está prevista, quem foi que me perguntou? Tá, ela está em outra lei, ela trata de agências reguladoras em que é possível a consulta, tá? Só que ela está separado, em uma lei separada, tá bem? Então, a princípio, nós nem trataremos da consulta, tá certo? Mas ela é sim. Está em lei ou outra, autarquias, tá? Teremos aqui, agora anotado em preto, o leilão e o concurso. E, finalmente, separado de tudo isso, nós vamos encontrar o pregão em uma outra lei. Então, nós vamos ter o pregão em uma outra lei. Tá. A pergunta que surge agora, quais dessas modalidades eu posso considerar gerais? Quais são as modalidades gerais? Obrigado. Gerais são a concorrência, a tomada de preço e o convite. Essas são modalidades gerais. Modalidades gerais. Por que são consideradas modalidades gerais? Porque, a rigor, se aplicam a quaisquer tipos de contrato, obras, serviços e compras. Então, a rigor, se aplica a qualquer tipo de contrato, obras, serviços e compras. E ainda para alienação, para a venda também. Então, a rigor se aplicam a obras, serviços, compras e alienação. Não há um contrato específico aqui, não tem. Diferentemente do que ocorre em relação às outras modalidades. O leilão e o concurso são modalidades específicas. Por que são modalidades específicas? Porque se dirigem a contratos determinados. Então, são específicas porque se dirigem a contratos determinados. Porque se dirigem a contratos determinados. O mesmo ocorrerá com o pregão. O pregão também é uma modalidade específica. E como modalidade específica, se dirige também a um contrato determinado. Também se dirige a um contrato determinado. No caso do pregão, esse contrato é para aquisição, para compras. Então, aquisição, no caso do pregão, o contrato é de aquisição de bens e serviços comuns. Aquisição de bens e serviços comuns.
já registrando que ele está previsto na Lei 10.520 de 2002. Então aí eu tenho as modalidades elencadas e anotadas. Tá? Deixe para anotação, por favor. Agora vem até aqui, por gentileza. Quais são as modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666? Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso, e acabou. O pregão está em lei separada, que é de 2002. Entretanto, a Lei 8.666, e aí a gente tem que ficar atento a isso, quando ela foi editada, e ainda há esse dispositivo nela, ela proíbe a criação de novas modalidades que não aquelas previstas nela. Então, a lei, ela prevê quais modalidades? Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Acabou. Ela não prevê outra modalidade. Além de não prever outra modalidade, o legislador, lá quando editou a 8.666, ele trouxe uma norma restritiva, proibitiva, na verdade. Observe o que nós temos no nosso material. Vamos a ele, por favor. Olha o que está dito ali, no artigo 22, parágrafo 8º da Lei de Licitações. É vedada, é proibida a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas modalidades. Então, ele está proibindo. Perfeito, mas nós precisamos fazer um ajuste aí, né? Tá? É meio maluco isso. O legislador ele vem falando, não pode criar outra modalidade. Mas vem até aqui. Depois disso tudo, vem até aqui, por gentileza. Não funcionou. Agora funcionou. Obrigado. Depois que ele editou a Lei 8.666, ela foi editada em 93. Ela proíbe a criação de novas modalidades? Proíbe, não proíbe? Mas vem até aqui. Foi criada uma nova modalidade? Não foi criado o pregão? Em 2002? Então houve afronta à lei. Manifesta afronta. Então, aquilo que está escrito na lei não serve para nada. Joga no mato. Tá, precisamos interpretar isso, né? Vem até aqui, por gentileza. Aquele recado ali é um recado que está sendo mandado para alguém. Eu pergunto, a Lei 8.666 é uma norma geral? É. E foi editada por quem? Pela União, não foi? Vamos apagar aqui do lado de cá. A Lei 8.666 de 93, nós já sabemos que é uma norma geral e que com isso foi editada pela União. Essa norma geral estabelece as modalidades que já sabemos. As modalidades que já sabemos. Modalidades que conhecemos. Já sabemos quais? Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Estão lá. E ao criar essas modalidades, a própria lei, ela vem e por cautela, ela fala, fora essas que eu tenho, não pode criar outras. Ela proíbe expressamente. Ela veda a criação de novas modalidades.
Ela proíbe. Ora, o pregão está previsto nela, Lei 8.666? Não. O pregão foi criado depois. O pregão é uma nova modalidade e foi criado pela Lei 10.520 de 2002. Mas a pergunta que eu faço a vocês é, e é simplesinha, a Lei 8.666, quando editada, estabeleceu as modalidades e criou a vedação, não criou? Pergunto a vocês, poderia o legislador da União, em vez de tratar do pregão em uma lei separada, poderia ele inserir o pregão dentre as modalidades da Lei 8.666, alterando-a? Eu vou explicar um negócio para você que não pode errar, tá? Vem até aqui. Só tem uma lei que não pode ser modificada. E qual é? Só tem uma lei que não pode ser modificada. E qual é? É a lei da gravidade. O resto pode mudar tudo. Tá? É óbvio que eu estou brincando, tá bem? Tá. Mas a lei de licitação, a norma geral, pergunto, a União tem competência legislativa? Tem. Ela criou a lei, criou as modalidades e criou a vedação. Pode ela mudar a lei? Pode. Inclusive tirar essa vedação daqui? Ela pode tirar. Como também ela pode manter a vedação e criar uma outra modalidade aqui dentro. Já que a União tem competência legislativa. Ora, então esse recado aqui não é para a União. Esse recado é para outra pessoa. Quem é que possui competência legislativa para tratar de licitação? Os estados, os municípios e o Distrito Federal. Que tem competência para tratar do quê? De matéria específica. Mas já o legislador da União, ele já é cauteloso. Ele fala, ó, eu crio as modalidades. Você não pode criar. Então, aquela vedação que está ali, está dirigida a quem? Às outras entidades políticas. Tá bem? Então, primeira coisa, preste atenção. A vedação à criação de novas modalidades se dirige a quem? A outras entidades políticas que não seja a União. Então, a outras entidades políticas que não seja a União. A União pode legislar? Pode. Ela pode inclusive falar, a Lei 8.666 não existe mais, acabou. Edita uma nova. Poderia fazê-lo? Poderia. Ela pode tudo em relação a essa competência. Tá certo? Então aquele recado é mandado primeiro para quem? Para os legisladores dos estados, do município e do Distrito Federal. Mas também é um recado mandado para mais alguém. É mandado para a administração pública. E está falando para ela o quê? Não é para inventar moda. As modalidades estão aqui. Não é para você, administração, criar nova modalidade. Então, o recado que eu tenho aqui, esse recado, vedada a criação de novas modalidades, se dirige ao administrador público e ao legislador dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tá certo? Beleza? Beleza. Tá? Então, essa vedação é dirigida a quem? Ao administrador público e ao legislador dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E é óbvio que ela não se dirige à própria União, já que foi a União que criou a proibição. Ela pode, do mesmo modo que criou, apagar, acabar com isso. Mas agora vem uma pergunta um pouquinho mais complicada. A lei que cria o pregão é uma lei específica ou uma lei geral? A lei geral, no caso que nós estamos tratando aqui, é a lei que tem capacidade de tratar sobre todos os assuntos de licitação. Normas gerais sobre licitação.
Tá? Os estados podem tratar de normas gerais sobre licitação? Não, só normas específicas. Não. É. Na verdade, o nosso sistema legislativo ele é complicado, né? Quando ele trata de norma específica, ele quer um assunto local, por exemplo. Ele quer que o município legisle sobre licitação sobre um assunto pontual. É isso que ele quer dizer. O termo específico aqui não quer dizer o mesmo termo, não tem o mesmo significado da lei que trata de autarquia. A lei específica que trata de autarquia ela é monotemática, só vai tratar de um tema. Aqui a lei específica é que ela trata de ponto específico, local, do estado, do município, é isso que quer dizer. São modos diferentes de a gente classificar. A minha pergunta é, tem uma norma geral que trata de licitação editada pela União, não tem? Essa norma geral permite a criação de uma nova modalidade licitatória? Ou ela veda? Ela veda. A norma geral veda. Ora, a União criou uma nova modalidade? A rigor, a União estaria fazendo o que aqui? Superando uma proibição criada por ela própria. Certo ou errado? Então, poderíamos dizer, em termo atécnico, absolutamente atécnico, que a lei do pregão, ela tromba com a lei 8.666, já que essa lei proíbe a criação de uma nova modalidade? Tem um conflito aí. Pelo menos aparente, mas tem. Tem um conflito. É óbvio que a União poderia revogar a própria lei, não poderia? Poderia. E ao criar a nova modalidade, ela está derrogando a lei anterior. Revogando-a em parte, já que está criando uma nova modalidade. Para que uma norma geral seja derrogada, ela só o será por uma outra norma geral. Então preste atenção. A lei que trata do pregão é uma lei que trata de normas gerais? Sim. Mas cria uma modalidade específica. Esse é o ponto. Então, a lei que trata do pregão é uma norma geral? Sim. E cria uma modalidade específica. Tá bem? Então, pode anotar. A lei que cria o pregão foi editada pela União. A lei que trata do pregão foi editada pela União. No exercício de sua competência. No exercício de sua competência. Para tratar de normas gerais. Para tratar de normas gerais. Deixa eu só concluir, senão eu perco o raciocínio. Para tratar de normas gerais. Ponto. No entanto, criou uma modalidade específica. No entanto, criou uma modalidade específica. Ponto. Pois não. Perfeito. Para todos. Exatamente. Mas aí tem um problema. Quando... Sim, é só norma específica. Tá. Agora observe. Olha qual foi o problema do pregão inicialmente? Ele surgiu como um monstro jurídico. Porque o pregão ele foi criado por medida provisória. E quando ele foi criado por medida provisória editada pela União, a medida provisória tinha a seguinte redação. Cria-se por meio dessa medida provisória o pregão que só é aplicável à União. A medida provisória que criou o pregão proibia a utilização dele para os estados, municípios e Distrito Federal. Só se admitia a União. Daí a inconstitucionalidade. Tá. Tanto inconstitucional que a medida provisória ela foi rechaçada e as entidades federativas passaram a usar o pregão, que agora tem a redação estabelecida pela lei. Tá? A lei define que o pregão será utilizado por todos. Inclusive, essa modalidade de licitação, ela é rápida, eficiente
e muito inteligente. Tá? É a melhor que tem. É rápida, eficiente, e a gente olha que ela é muito inteligente, essa modalidade. Só para ilustrar, na concorrência, aqui na concorrência, quantas empresas podem participar da concorrência? Centenas. Centenas. Pensemos que 150 empresas vão participar de uma concorrência. Antes de eu analisar as propostas, que é o valor, que é o mérito do que interessa, eu tenho que analisar documento por documento de empresa. Eu tenho que habilitar todas, absolutamente burocrático. Só depois é que eu vou analisar as propostas. No pregão é invertido. O pregão, primeiro eu escolho o vencedor. Você apresentou a melhor proposta? Sim. Agora eu vou olhar o seu documento para ver se você está habilitado. Se não tiver habilitado, eu tiro ele e chamo o segundo classificado. Quer dizer, não há aquele trabalho burocrático de analisar documento de todos que eu tenho na concorrência. Então o pregão, ele é bem melhor, tá? Então observe, o pregão foi criado por lei, lei editada pela União. Essa lei é uma norma geral, todavia criou uma modalidade específica, tá bem? Criou a modalidade específica. Agora vamos falar das modalidades aqui e estabelecer algumas distinções entre elas. Primeiro, preste atenção, por favor. As modalidades gerais. Quais são? Concorrência, tomada de preço e o convite. Se elas se dirigem a contratos de obras, serviços, compras e alienações, qual é a diferença entre elas? A diferença primeira, não é a única, é a primeira. A diferença estará no valor. Então, a primeira diferença vai estar no valor. Não é só essa diferença, mas a primeira é o valor. Se observamos aqui o leilão e o concurso, sabemos que são específicas. Eu pergunto a vocês, esse concurso que está aqui, objetiva dar oportunidade a todos? Sim. Objetiva a obtenção da melhor das propostas? Sim. O seu concurso público é uma modalidade de licitação? O seu concurso que você vai fazer e fatalmente será aprovado, certo ou errado? Certo. Por que você vai ser aprovado? Vem aqui que eu vou contar para você só. Você será aprovado porque o primeiro passo você já deu. Você está conosco aqui no Complexo Damásio. Certo ou errado? Certo. Olha, ouço altos brados a respeito disso. Pergunto, o seu concurso é uma modalidade licitatória? Não é. A licitação que nós vamos ver aqui na modalidade concurso é para um trabalho. E você vai ser contratado para uma relação com dada permanência. Então você vai tomar posse, não para um trabalho, mas ter uma relação permanente. Então, o concurso que é tratado aqui não é o seu. Aqui é outro. Aqui é o concurso para um trabalho intelectual, uma monografia, para um trabalho artístico, um logotipo, tá bem? É um evento. Tá? Então não é esse concurso que é tratado no caso de vocês. A contratação temporária também não. Também não. A contratação temporária, ela se dá por meio de processo seletivo e simplificado, que é definido em lei separada, mas é para contrato de trabalho. Tá bem? Aqui o contrato não é de trabalho, é para um trabalho. Tá certo? Então aí tem a diferença que nós vamos estabelecer na sequência. O problema que surge aqui primeiro, o primeiro problema, é estabelecer a distinção em relação ao valor frente a essas modalidades. E é isso que nós vamos fazer. A tabela de valores, você tem que conhecer na ponta da língua. Porque é perguntado do valor. Tá bem? E nós precisamos conhecer. Mas é moleza conhecer isso daí. Tá? Então vamos lá. Vem até aqui, por favor. Vamos definir a tabela de valores aqui. E vocês vão me ajudar, tá? Então nós vamos fazer uma tabelinha. Simplesinha.
teremos, primeiro, pode abrir essa tela aí, doutor. Obrigado. Primeiro, nós teremos do lado de cá o tipo de contrato que vai ser feito. Obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Teremos embaixo compras e serviços que não sejam de engenharia. Então, vou colocar aqui outros, tá? Outros. Que não sejam de engenharia. Perfeito? Então, primeiro eu tenho obras e serviços de engenharia. Anotado aqui. E aqui eu tenho outros. Na sequência, nós vamos botar as modalidades. Concorrência. Tomada de preços e o convite. Essas são as modalidades. Tá bem? Concorrência, tomada de preço e convite. A concorrência será utilizada obrigatoriamente, no caso da engenharia, quando o contrato for avaliado em valor superior a 1.500.000. 1.500.000, acima de 1.500.000, perdão, no caso da engenharia, será concorrência. No caso de engenharia, se o valor for de até 1.500.000, teremos a tomada de preço. E o convite será utilizado quando o valor for de até 150.000. Portanto, o convite, se a gente for analisar, nós vamos ver aqui que ele é 10% dos outros, não é? Nesse caso? Nesse caso é. 10% daquele valor. Beleza? Quando, entretanto, houver compras e serviços que não são de engenharia, aí os valores serão outros. A concorrência será obrigatória quando for acima de 650.000. Agora pergunto, eu quero aqui a colaboração de vocês, tá? Preste atenção, ó. Concorrência, mais de 1.500.000. Concorrência, mais de 650. Tomada de preço, até 1.500.000. Tomada de preço? Até 650. Certo ou errado? Certo. Então, até 650.000. Agora vamos lá. Juntamente novamente. Vamos lá, ó. Mais de 1.500.000, mais de 650. Até 1.500.000, até 650. Até 150, até... Ué, não é 10% aqui? Qual que é o valor, então? É 65? Não é. Aqui é só para dar um chute na canela. O legislador falou, vou pisar na bola nos caras. Aqui ele bota o valor de até 80.000. E as provas colocam até 65, quando na verdade não é. É de até 80.000 nesse caso. Tá bem? E tem gente que na prova coloca até 65.000. Mas não é. É até 80.000. Tá bom? Então aqui eu tenho a tabela de valores. Certo? Beleza. Mantenha no quadro para anotação, por favor.
E é impressionante, né? Tem gente que não gosta de licitação. Eu fico indignado. Certo ou errado? Certo. Vem até aqui, por favor. Obrigado. Pergunto a vocês. Uma obra, engenharia, deu 1 milhão de reais. Uma obra, portanto, engenharia, deu 1 milhão. Qual modalidade pode ser usada? Pergunto. Pode ser o convite? Não, convite até 150. Pode ser a tomada de preço? Pode, porque é no valor de 1 milhão. Pode ser a concorrência? Pode também? Então eu posso dizer que aqui eu tenho um princípio básico. Quem pode o mais, pode o menos. É lógico que o princípio não é esse, tá? Vem até aqui, por gentileza. O princípio que nós vamos ver aqui é o princípio da fungibilidade entre as modalidades licitatórias. Fungibilidade entre as modalidades licitatórias. O que quer dizer a fungibilidade? A possibilidade de substituição de uma por outra. Tá bem? Então preste atenção. Podemos afirmar, e isso é uma pergunta, que nas hipóteses em que cabe convite, é possível qualquer outra modalidade? Sim. Nas hipóteses onde é possível convite, que está aqui, posso usar a tomada de preço? Pode, porque ela pode para contratos maiores, então pode para o menor. Na hipótese que cabe convite, posso usar a concorrência? Posso. Nas hipóteses em que cabe tomada de preço, posso usar a concorrência? Posso, mas o convite eu não posso. E nas hipóteses de concorrência, somente a concorrência. Tá bem? Então, que princípio é esse? É o princípio da fungibilidade entre as modalidades licitatórias, podendo substituir uma pela outra. Tá certo? Tá. Não sei se vocês, no programa de vocês tem direito civil? Tem? Uma delícia, né? Aí em direito civil vocês vão aprender o que é coisa fungível e a coisa infungível. Tá certo? Qual é o bem fungível? Tem maior fungibilidade hoje no mundo. Qual é? É o dinheiro, pô. O dinheiro, ele é fungível. Porque a característica maior que tem o dinheiro é ser fungível. Certo ou errado? Mas quando eu pergunto isso, qual que é o bem que tem maior fungibilidade, as mulheres respondem: o homem. Tá? Por quê? Mas por que que é o homem? Mas não é homem desvinculado de dinheiro, não. É homem com dinheiro e sem dinheiro. Porque homem com dinheiro é infungível. Homem com dinheiro, absolutamente, sem dinheiro, absolutamente fungível. É absolutamente isso, tá? Então tem alguma coisa a ver com dinheiro, certo ou errado? Certo. Tá? E dizem por aí que isso é amor, elas falam. E a gente acredita, né? Agora nós vamos anotar uma regrinha aqui, básica por enquanto, depois nós vamos melhorar ela, tá? Que é a dispensa de licitação em razão do valor. Tá? Vou anotar uma regrinha e depois nós vamos melhorar essa informação. Tá? Então vou anotar aqui em cima, ó, dispensa em razão do valor. Tá? Quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, eu vou dispensar a licitação quando o contrato for de até 15 mil reais. Essa é a regra. Até 15.
Portanto, sem dúvida, será dispensa aqui quando for 10% do convite. E aqui embaixo, haverá dispensa em razão do valor quando o contrato for de até R$8.000. Então, até. Tá? Então, aqui eu tenho a dispensa em razão do valor. Se é engenharia, contratos até 15, posso dispensar. Se são outros tipos de contrato, até 8, poderei dispensar. Então, essa é a dispensa em razão do valor. Nós vamos melhorar essa informação adiante, tá bom? Mas mantenha no quadro, por favor. Agora vem até aqui. Nós vamos agora fazer uma comparação entre dois tipos de contrato. Contrato de compra e o contrato de venda. Compra e venda, tá bem? Então vamos primeiro ao contrato de compras. Tá, então vamos lá. Contrato de compras. Vou comprar. Vou adquirir. Preciso agora, ao falar do contrato de compras, eu tenho que estabelecer isso daqui, ó. Primeiro, contrato de compra de imóveis. E contrato de compra de bens móveis. Comprar imóvel e comprar móveis. Para a compra de imóvel, obrigatoriamente a concorrência. Não interessa o valor. Obrigatoriamente a concorrência. Para a compra de móveis, vou comprar móveis. A modalidade vai ser definida pelo valor, tá? Então aqui, a modalidade será definida pelo valor. Tá certo? Tá. Então essa é compras. Compras de imóveis, obrigatoriamente, a concorrência. Compras de móveis, a modalidade é definida pelo valor, levando em conta esse nível de valor aqui, ó. Por favor, venha até aqui. Levando em conta esse nível de valor aqui embaixo, porque é para compras, tá bom? Tá. Agora nós vamos anotar em relação à compra de móveis. Vou anotar aqui uma exceção. Exceção. Eu terei o pregão para a compra de móveis ou bens definidos como comuns. Então, o pregão é para a compra de bens comuns, padronizados. Não é só para bens, para compras de bens só. Também é para aquisição de serviços. Mas aqui eu tenho bens comuns. Tá certo? Tá, preste atenção agora, por favor. A administração pública, ela quer comprar papel higiênico para as escolas municipais. Você imagina a cidade de São Paulo. Escola municipal, a quantidade de papel higiênico que deve se consumir. É um bem padronizado, comum? É. Ela estabelece o padrão. Pode comprar através do pregão? Pode, porque é um bem
comum, tá certo? Tá? A folha para impressora, também comum. É só definir o padrão, faz a compra pelo pregão. Então, eu tenho aqui, em relação aos móveis, a possibilidade de termos o pregão, se o bem a ser comprado for bem comum. Tá certo? Então, por enquanto, olha, compra de imóveis, concorrência, compra de móveis, modalidade definida pelo valor, e no caso eu tenho observação sobre o pregão. Agora nós vamos inverter, eu não quero comprar, eu quero vender, a venda, que nós vamos dar o nome de alienação. Então nós teremos aqui a venda, alienação, que vai ser a venda. Vamos trabalhar com a regra primeiro. No que se refere à venda ou alienação, vamos abrir de novo nossos parênteses aqui e vamos analisar o imóvel. Os imóveis serão vendidos. Não estou comprando, quero vender. Os imóveis serão vendidos também através da concorrência. Essa é a regra. Imóveis serão alienados através da concorrência. Mas já vamos anotar uma exceção. Imóveis, excepcionalmente, portanto, a exceção, serão vendidos, alienação, e essa venda poderá se dar através da concorrência ou através do leilão. E quando é que esse imóvel pode ser vendido através da concorrência ou do leilão? Eu tenho duas situações. Quando ele ingressou no domínio público por meio de dação em pagamento, dação em pagamento, ou em razão de procedimento judicial. Então, se o imóvel ingressou no domínio público por meio de dação em pagamento ou procedimento judicial, eu quero vendê-lo. Como é que eu vou vendê-lo? Pode ser a concorrência ou o leilão. Essa é a exceção. Vamos a exemplos sobre isso, né? Mantenha no quadro ali, por favor, para anotação. Sim, cabe à administração escolher esse ou esse, tá? Vem até aqui, por gentileza. Imagine que você tem uma dívida tributária, você deve para a prefeitura. A dívida relativa ao IPTU de um imóvel. Então você deve lá uma quantia, R$150 mil de IPTU. E o seu imóvel vale exatamente 150 mil. A prefeitura chega até você e fala, e aí, você vai pagar, não vai pagar, vamos conversar, o que vai rolar? Tá? Fala, não, tudo bem. Você vira para o prefeito municipal e fala, meu, eu não tenho um periquito para dar água. Eu só tenho essa casa. Mas eu não uso ela. Eu posso entregar a casa em pagamento? Posso ou não? Ou não posso? Posso. A prefeitura, ela quer a casa? Ela não quer, ela quer dinheiro. Tá? Então, essa entrega do bem é o que se chama de dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? É um modo de pagamento indireto. Tá? É modo de pagamento indireto. Isso é dação
em pagamento. Você deve uma quantia em dinheiro e você paga com um bem. Isso é dação em pagamento. A administração recebe o imóvel como pagamento. A ela interessa o imóvel? Não. Então ela vai fazer o quê? Ela vai vender. Qual é o instrumento por meio do qual ela vai vender? Qual é o procedimento licitatório? Concorrência ou o leilão, já que decorre de dação em pagamento. Mas esse pagamento pode não ser voluntário, perdão, pode não ser voluntário, pode decorrer de ação judicial. Ainda assim, eu tenho a possibilidade de concorrência ou o leilão. Então, imóvel que tenha ingressado no domínio público, que passa a ser do domínio público, por dação em pagamento ou procedimento judicial, a modalidade licitatória será concorrência ou leilão. Beleza? Beleza. Agora nós vamos inverter. Eu quero vender móveis, tá? Não quero vender imóvel mais. Eu vou fazer essa anotação aqui no alto, para a gente ter espaço, tá? Vou apagar a parte de cima aqui. Agora eu quero alienar, vender bens móveis. Então aqui eu vou vender os bens móveis. E como móveis, eu também posso colocar aqui os semoventes. Móveis, inclusive semoventes. Tá. Quais são os móveis que eu vou vender? São aqueles que não me servem mais. Então, primeiro, eu tenho os móveis inservíveis, que não servem mais. Inservíveis. A questão que surge, o bem móvel inservível para eu vender, eu preciso analisar o valor. Se for para a venda de bens inservíveis, que estão avaliados, isolado ou globalmente, em mais de 650 mil, obrigatoriamente eu terei a concorrência. Obrigatoriamente, a concorrência. Mais de 650 mil, concorrência. Detalhes, detalhes e detalhes. 0 faz falta. Certo ou errado? Pô, como faz, hein? 650 mil. 650. 1, 2, 3. Tá certo? Obrigado. Mais de 650 mil concorrência. Entretanto, isso é exceção. Em regra, essa venda de bens móveis inservíveis, ela vai se dar através do leilão. Então, olha, bens móveis inservíveis, leilão. Exceto quando avaliados acima de 650, quando será a concorrência. Tá bom? Então, venda de móveis inservíveis, o leilão. Exceto quando avaliados acima de 650, quando será a concorrência. Ah, não, semoventes aqui é o animal irracional, né? Perfeito, incluídos os semoventes. Incluídos os semoventes. Eu sempre coloco o semovente, porque uma vez caiu numa prova, pergunta, e o semovente, quando for vendido? O cara falou, meu, o que é isso? Como é que eu vou vender um semovente? Semovente, ele é tratado como móvel, né? Que é um animal irracional. Tá? Pensemos que a PM de São Paulo vai vender os cavalos. Fala, a cavalaria já não rola mais, vão dar motoca para todo mundo. Vai vender o cavalo. Pergunto, vai fazer leilão? Vai. É um bem móvel, inclusive, então, semoventes no caso. Agora, o problema surge aqui, é que a venda
ela pode recair sobre outros bens, que não inservíveis, mas os bens penhorados ou apreendidos. Nesse caso, a modalidade será o leilão. Penhorados ou apreendidos. Nesse caso, a modalidade é o leilão. Então, podemos afirmar que, em regra, para a venda de imóveis, a regra é o leilão? Sim. Excepcionalmente, a concorrência. Tá bem? Tá. Basta lembrarmos, no caso da Receita Federal, a apreensão de mercadorias, desde que não seja objeto de falsificação, essas mercadorias apreendidas serão leiloadas. Tá bem? Nós tivemos aqui em São Paulo um leilão que adquiriu notoriedade. Vocês lembram ou não? O leilão do Abadia. Não houve o leilão? Houve o leilão dos bens da casa do Abadia lá, cristais, tudo coisa chique, prataria, beleza. Mas teve um cara que foi lá e falou, eu quero é isso daqui. E saiu debaixo do braço. Lindo aquela cena. Ele botou o pacotinho embaixo do braço e saiu. As cuecas do Abadia. O cara comprou as cuecas do Abadia. Falou, eu quero as cuecas do Abadia. E foi lá e comprou no leilão. Só que ele falou, eu quero a usada. Inclusive pago mais caro. Tá bem? Então ele levou as cuequinhas do Abadia para casa. Tá? Leilão, porque mercadorias apreendidas. Tá bem? E tem as penhoradas também, cuja modalidade será o leilão. Mas sempre chamando a atenção que o princípio que distingue o leilão e a concorrência aqui não é o valor, tá bem? É a natureza do contrato. Então observe, vem até aqui por favor. A compra de imóveis. Qual a modalidade? Falamos agora há pouco, faz 10 minutos. 10 minutos, não é possível. Se perguntar amanhã, tudo bem, mas agora não. Agora é para acertar. Tá bom? Então vamos lá, de novo. A compra de imóveis, qual é a modalidade? Concorrência. Sempre é concorrência? Para a compra de imóveis, sempre é concorrência? Compra de imóveis, sempre é concorrência? Sempre. Agora eu vou mudar. Para a venda de imóveis, qual é a modalidade? Concorrência. Pode ser o leilão? Pode. Quando o imóvel tenha ingressado em domínio público, por dação em pagamento ou procedimento judicial. Aí pode ser o leilão. Comprar é concorrência. Veremos, entretanto, que às vezes a administração ela fala, não vou fazer licitação para comprar não. Não estou afim. Eu quero aquele imóvel. A casa tal eu quero. Eu não quero qualquer. Se eu não quero qualquer, eu vou desapropriar. Agora é outra conversa. Quando ela quer comprar, mas não interessa qual, aí vamos fazer licitação. Quando ela quer comprar, mas ela quer aquela, ela fala, não adianta fazer licitação. O que eu quero é aquele ali. Então vamos desapropriar. Tá bem? Então precisa analisar. Quando ela quer comprar, mas não há um bem determinado, aí ela faz a licitação. Tá certo? Beleza? Beleza. Então, esse panorama aqui é muito importante para a gente, tá? A distinção entre essas modalidades aqui, especialmente de compra e venda, em toda a prova pergunta isso daqui, e toda a prova tem gente que erra, tá bem? Mantenha no quadro, por favor. Vamos resolver a questão que está na tela ali, por gentileza. Então vamos lá. São modalidades de licitação. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Errado, esses são tipos de licitação e não modalidades. Então o item está errado, porque isso daí é tipo ou critério de julgamento. Então o item está errado.
Agora sem errar. O critério de julgamento aplicável a uma licitação vincula-se ao tipo de licitação. Vem até aqui, por favor. O critério de julgamento vincula-se ao tipo de licitação? Sim, critério de julgamento é o tipo de licitação. Julga-se pelo menor preço, pela melhor técnica. Tudo isso é critério de julgamento. Agora, voltando à questão, por favor. Os tipos de licitação aplicáveis a todas as modalidades de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Certo ou errado? Os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Certo ou errado? Certo. Vem até aqui. Mas são aplicáveis a todas as modalidades de licitação? Vamos fazer uma venda? Vamos fazer uma venda. Estou a fim de vender. Tá, eu sou administração e vou vender. Eu vou vender pelo menor preço. É isso mesmo? Me fala onde é que tem essa venda aí. Que nós vamos dar um jeito de participar. A venda é por maior lance, maior oferta. Então, se eu vou fazer um leilão, por exemplo, não vou fazer leilão pela melhor técnica. Não vou fazer leilão pelo menor preço. Eu vou fazer o leilão pela maior oferta, pelo maior lance. Beleza? Tá, então leiloar não deu certo. Vamos comprar então agora. Quero comprar. Vamos comprar pelo maior lance, é isso? Ou é pelo menor preço? Pelo menor preço. Então, os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, ou maior lance ou oferta. Só que eu não posso dizer que esses tipos são aplicáveis a todas as modalidades. Tem modalidade que está vinculada a um tipo certo. Leilão, qual é o tipo de licitação? Maior lance ou maior oferta? Alienação, qual é o tipo de licitação? Maior oferta, tá bem? Então, alienação, venda. E compras, menor preço. Então, não posso dizer que essas modalidades são aplicáveis, esses tipos, perdão, são aplicáveis a todas as modalidades. Então, voltando à questão, o critério de julgamento aplicável a uma licitação vincula-se ao tipo? Sim. Os tipos de licitação aplicáveis a todas as modalidades. É nessa parte que está errado. Não são aplicáveis a todas as modalidades. Tá bom? Os tipos são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, mas não são aplicáveis a todas as modalidades. O item, então, está errado. Agora, vem até aqui, por favor. Você acha possível errar um negócio desse aí? É possível. Porque você fica preocupado em saber quais são os tipos. Você fala, não, eu lembro, o professor falou, os tipos são... Tá. Só que é aplicável em todas as modalidades? Não. Mas essa você não erra mais. Certo ou errado? Certo? Vem até aqui que eu vou te contar por quê. Vem até aqui. Pode chegar aqui pertinho. Eu vou te contar o porquê que você não vai errar mais. Porque você vai ser aprovado no seu concurso. E você vai ser aprovado no seu concurso porque você escolheu o maior e o melhor do Brasil. O primeiro passo já foi dado. Você está conosco aqui no Complexo Damásio. Um abraço.